Fala pessoal, estamos em mais uma edição do Ciscast. Meu convidado especial de hoje é o empresário, meu cliente de coaching individual, que começou nessa jornada desde fevereiro e está aqui pela segunda vez fazendo a edição do Método CIS 232. Cara, muito obrigado por você estar aqui, seja bem-vindo. Agradeço aí pelo convite e poder compartilhar aí com todo mundo. Pronto. Eduardo, tendo esse entendimento do crescer e contribuir, fala para mim qual foi o teu maior ganho dentro do Método CIS. A primeira edição que você fez foi lá em São Paulo, não é isso? Foi lá em São Paulo. Eu, até voltando um pouquinho a pergunta que eu acabei não respondendo, eu fiz o Método CIS, o primeiro em São Paulo, em fevereiro, já desse ano. E eu fiz por quê? Porque eu me cobro demais. Eu tenho umas metas muito gigantes na minha vida. Eu sempre empreendi, eu sou de família de empreendedor, meu pai foi um grande empresário, meu avô, pai da minha mãe, foi um grande empresário. E eu senti aquela responsabilidade correndo aqui nessas veias. Só que com o meu CPF, eu digo CPF por quê? Porque cada ser humano nasce com um CPF, entendeu? Então, meu avô era o Pedro, um grande empreendedor, o Pedro, meu avô. Meu pai, Eduardo, foi um grande empreendedor, e eu tenho que ser um grande empreendedor sendo Eduardo Júnior, que é um CPF diferente dos deles. Mas me sinto na responsabilidade de correr o mesmo sangue aqui. E minhas metas sempre foram muito ousadas. E eu descobri o Método CIS por quê? Porque o tempo estava passando e eu sentia que minhas metas ousadas eu não estava atingindo. Por quê? Porque eu me auto-sabotava e não sabia. Eu me enganava e não sabia que estava me enganando. Tinha alguma desculpinha para aquilo. Que nem eu falei da dieta agora da academia. A gente sempre cria uma desculpa para quê? Para massagear a nossa dor. Eu não atingi a meta, mas é por conta disso. Veio a pandemia e estava quebrando aí 600 mil empresas a cada 2 meses. Eu sempre brinco que quem cria oportunidade é um empreendedor. Não importa a situação que tu tiver, se o mercado estiver ruim ou bom, quem cria oportunidade é nós. E eu descobri o Método CIS porque realmente eu estava com muita desculpinha na minha vida, eu não sabia, e de repente o algoritmo do meu computador, ele me direcionou para uma página de vendas do Paulo Vieira, que era do Método CIS. E aí eu achei muito interessante aquilo e pesquisei bastante, que eu pesquiso muito. Eu conhecia ele, mas não tanto. A gente nunca sabe o conhecimento do Paulo Vieira até você mergulhar a fundo no Método CIS, na universidade dele, Febracis. E eu acabei mergulhando nisso. Conheci o Método CIS através disso. Tinha um global, como minhas metas são ousadas demais, eu disse, não, eu tenho que ir no presencial. Fui em São Paulo, sem expectativa, eu fui. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui sozinho, fiquei no cantinho meu sozinho. E eu fui para quê? Para mim sugar o máximo que ele tinha de conhecimento. E aí o maior ganho que eu tive no primeiro dia foi a tal das historinhas. Que a gente se auto-sabota direto. A gente pensa muito no futuro. Não é que a gente não é para pensar no futuro. Claro, todo mundo tem que ter um futuro brilhante. Todo mundo tem que deixar a história nessa terra. Mas como é que eu quero um futuro brilhante se eu não estou agindo no agora? Não existe isso. Eu tenho que tomar ação hoje. Para quê? Para mim ter um futuro brilhante. Não adianta só pensar um futuro brilhante sentado numa cadeira, parado. Sem estudar, sem tomar ação, sem tomar atitude na vida. Entendi. Isso foi o primeiro conhecimento que eu tive. Sobre as historinhas. Sobre as historinhas. Falou sobre autorresponsabilidade, entendeu? A autorresponsabilidade. Quando ele falou sobre historinha, você se identificou cada vez mais. A autorresponsabilidade faz parte da historinha também, que é aquilo que toda dor que a gente tem, todo fracasso, a gente tem uma justificativa de culpar o mundo,
de culpar o outro, mas não. Todas as pessoas que entram na nossa vida é porque a gente permite. Toda ação que não deu certo foi culpa nossa. Tudo é culpa nossa. Eu não posso fracassar e falhar em algo, no meu segmento, por exemplo, colocando a culpa no outro, colocando a culpa no mercado, colocando a culpa em Covid. Mas sim assumir a autorresponsabilidade. Não, a culpa foi minha. Por exemplo, por que eu amo a Febracis? Porque aqui eu tive um crescimento pessoal. O profissional, para mim hoje, ele representa 10% de uma empresa. Para mim, 90% é o pessoal. Como é que eu vou motivar a minha equipe? Como é que eu vou ser um grande líder se eu não estou bem comigo mesmo? Como é que eu, em plena tristeza, vou deixar um colaborador meu alegre? Porque o meu colaborador em si, ele é minha família também. Como é que se diz? É minha família porque eu preciso dele. Eu mexo com construção civil. Eu tenho muitos pedreiros, ajudante pedreiro, mestre de obra. E eles são minha família, eu considero. Eles precisam de mim, eu preciso deles. Então, como é que eu vou motivar minha equipe se eu não estou motivado? Então, eu aprendi que 90%, de 100% da empresa, 90% é o nosso pessoal. Mas essa ficha que caiu para ti, Eduardo, por exemplo, eu melhorar os resultados profissionais, primeiramente eu tenho que melhorar eu como pessoa. Claro. Porque, como é que se diz? Uma empresa, um negócio, qualquer tipo de negócio que tu abre, não importa. Tu pode abrir uma banca de balas. Ou tu pode abrir a maior incorporadora do Brasil. Mas todo negócio, ele tem altos e baixos. Por exemplo, eu tenho um clube de eventos, por exemplo. Um exemplo, eu não tenho, mas por exemplo, eu tenho um clube de eventos. E aí, a pandemia, se eu não me inovar, se eu não buscar uma alternativa, eu fecho as portas. Por quê? Porque eu preciso de gente dentro do clube. E a pandemia dizia o quê? Fique em casa. Porque para não propagar a doença. Se eu não criar um meio, uma alternativa, se eu não for criar uma live ou alguma coisa, que nem teve muita live de Gustavo Lima, de muitos cantores famosos, se eu não utilizar uma alternativa, eu me quebro, eu fecho. Entendi. Então, se eu não entender que meu pessoal está 100%, aí veio a pandemia e a empresa montanha-russa, e a montanha-russa desceu nesse momento, se eu não estiver preparado para aquela baixo lá, eu vou me frustrar, vou perder o tesão pelo meu negócio, a minha energia vai toda embora e eu vou fechar. Entendi. Eduardo, e para as pessoas que estão nos assistindo, qual assim, o direcionamento, qual o conselho que você dá para essas pessoas que, na verdade, merecem fazer o método CIS, mas o porquê que elas têm que estar aqui, buscando imersão como você buscou? O método CIS, como ele trabalha muito o teu pessoal, ele vai te ajudar a se conhecer. Tu vai saber quais são teus gatilhos, você vai saber quais são seus limites, porque todo ser humano tem um limite. O Natan tem um limite e eu tenho outro. E a partir do momento que eu extrapolo do meu limite, isso vai me fazer mal. E até uma coisa que eu descobri, que eu acho que não é muitas... Quando a pessoa não se estuda, ela não entende. O ser humano, ele é imperfeito. Perfeito é só Deus. Por ele ser imperfeito, o ser humano ele tem várias qualidades e vários defeitos. Só que aí a gente não percebe que qualidades em excesso, que qualidades é coisa boa, mas qualidades em excesso às vezes prejudicam o nosso negócio. Isso faz parte de você se autoconhecer. Até a qualidade em excesso, ela faz mal para ti e para o teu negócio. Por exemplo, um cara vai abrir um negócio novo, o cara é empolgado. Cara, isso é ótimo, o cara é empolgado, vai levar a equipe dele para cima, ele vai gerar expectativa no cliente dele, beleza. Mas se a empolgação dele for demais, e se ele gerar muita expectativa no cliente e não conseguir entregar aquele produto que ele empolgou tanto o cliente dele não vai se frustrar? Se o cliente se frustrar, ele não vai se frustrar também? Então, primeiramente se conheça. E eu aprendi aqui, no método CIS. Me conhecer. Se conheça primeiro, antes de abrir qualquer negócio. É o que eu indico.
E eu estou aí 4 meses aí, já fiz vários cursos de inteligência financeira, o assessment, e cada curso que eu passo é mais uma novidade na minha vida e eu me sinto mais leve para produzir mais, para faturar mais. E uma coisa que eu aprendi aqui, com Paulo Vieira e todos vocês, a gente cresce em todas as áreas, financeiramente, pessoalmente, em todas as áreas, mas a gente tem que aprender a contribuir também. Quanto mais eu cresço, mais eu contribuo. Isso é como se fosse uma lei da atração. É uma coisa que a missão que Deus nos deu. E para tu contribuir, você contribui com uma pessoa que está triste com a palavra. Você contribui com o alimento com uma pessoa que está precisando. Então tem várias formas de contribuir. Mas eu lhe digo que para a pessoa ser próspera e muito feliz, tudo que ela ganhar, ela tem que contribuir com alguma coisa nessa terra. Que essa é a missão que Deus nos deu. E eu aprendi isso, eu sempre contribuí. Só que eu me aperfeiçoei em entender o que é que eu estava contribuindo para qual pessoa. E isso me fez prosperar cada vez mais como empresário e pessoa. Entendi. Mais uma vez, queria agradecer meu amigo Eduardo por ter contribuído comigo, ter passado essa mensagem de forma clara para vocês, o quanto que foi transformador o método CIS, quantos ganhos ele teve. Gratidão, meu amigo. Tamo junto. Por poder compartilhar e estar com vocês nessa energia maravilhosa aqui desse lugar abençoado, com nossos amigos aí que estão atrás das câmeras, mas que faz isso aqui acontecer. E é isso, o que a gente puder sempre contribuir, eu estou à disposição. Na hora, meu irmão. Tamo junto, viu? Tamo junto. Vamos crescer e contribuir. Amém.